Nada é certo além de morte e impostos. Essa expressão idiomática geralmente atribuída a Benjamin Franklin há muito é sinônimo de certeza em um mundo em constante mudança. Um testemunho do status de Franklin como uma figura icônica e presciente, a frase é ainda um resumo adequado da maior parte da história humana. Não muito tempo depois do início da civilização como conhecemos, as pessoas começaram a pagar impostos em apoio ao que agora damos como garantias, tais como alimentação, moradia, infraestrutura, defesa e muito mais. Fala, meu povo, mais uma vez eu aqui, Aldair Santos, com vocês. Sejam todos bem-vindos ao Mundo Remoto. Quero desejar para vocês um feliz ano novo aí, que 2023 seja um ano repleto de alegria, de felicidade, muita conquista aí, que a gente possa alcançar nossas metas que a gente traçou desde o início desse ano aí, que a gente possa conseguir tudo, com muito esforço e dedicação, que você nunca desista. Muito sucesso e felicidade aí para você que está curtindo esse vídeo. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa o teu like. Se você não é inscrito, cai de paraquedas aqui, se inscreve aí no canal, porque hoje nós vamos falar a breve história da tributação. Nós temos aí um novo governo, né? Uma nova etapa aí desse Brasilzão de meu Deus. E nada melhor do que a gente falar sobre impostos, né? Então, gente, curte aí, comenta, compartilha, se inscreve e é isso. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, galera, vamos por parte, né? O primeiro registro da tributação organizada, ela vem desde o Egito, né, por volta do ano 3000 a.C., e ele é mencionado aí nas inúmeras fontes históricas, incluindo a Bíblia, no caso. A gente pode ver no capítulo 47, do versículo 33 do livro de Gênesis, que descreve aí as práticas de cobrança de imposto do reino egípcio. E lá explica, né, o faraó explica que enviaria os comissários para cobrar 1/5 de todas as colheitas de grãos como impostos, né? E a prática tributária ela continuou se desenvolvendo à medida que a civilização grega ultrapassou aí grande parte da Europa, norte da África, Oriente Médio, nos séculos que antecederam aí a Era Comum. E nessa época houve uma chamada Pedra de Roseta, que é uma tabuleta de argila, foi descoberta em 1799 e era um documento, né, de novas leis tributárias decretadas pela dinastia Ptolomaica em 196 a.C. Resultando em uma fusão do grego antigo e outras línguas, o texto da Pedra de Roseta ele foi, portanto, aí, escrito em hieróglifos grego e egípcio, né, e a sua descoberta ela serviu como um avanço na decodificação de uma das formas mais antigas de linguagem já escrita. Então, galera, a gente vê desde essa época romana, né, através da história medieval europeia, novos impostos sobre a herança, propriedade de bens e consumo, né, eles foram cobrados. Então, em muitas vezes, desempenharam aí um papel na guerra mesmo, influenciando aí ou provocando mesmo outros países, né, outras nações. Outros berços da civilização, como a China antiga, né, também, que cobrava aí impostos sobre a autoridade de um governo forte, centralizado ali. As dinastias chinesas Tang e Song, elas empregaram um registro metódico do censo para rastrear a população e impor novos impostos. E esses impostos, galera, eles tinham como objetivo apoiar os exércitos, construir canais de transporte de irrigação, entre outros projetos também. Outro exemplo de cobrança de impostos já vem mais recente, né? O Império Mongol, que assumiu aí o controle de grande parte da Ásia por volta do ano de 1200, por exemplo, instituiu uma política tributária destinada para influenciar a produção em larga escala de certos bens como o algodão. E o algodão naquela época era muito precioso, né? Porque já era usado para fazer roupa e tal, então era uma mercadoria muito valiosa. A questão da tributação nas colônias americanas, e agora a gente já vem para uma era mais moderna, já está modernizando já essa questão da tributação, a gente vem
né, para a tributação nas colônias americanas, quando ainda os Estados Unidos era colônia do Império Britânico, no caso na Inglaterra, né, foi aí uma famosa causa central da Guerra Revolucionária. A Revolução nos Estados Unidos, elas aconteceram justamente pela forma exagerada de cobrança de impostos em algumas regiões que não se contentavam com aquela taxação. E nenhuma taxação sem representação se tornou tão conhecido, tornou-se aí um conhecido, né, apelo à ação dos colonos daquela época lá. No entanto, as queixas elas se concentravam mais na falta de voz do parlamento britânico do que no custo nominal desses impostos. Basicamente, as colônias americanas elas eram esquecidas pelo Império Britânico, né? E isso causou revolta. As pessoas não tinham participação também. Isso ajuda a explicar a metodologia por trás da criação do sistema legislativo da América, com os impostos, né? Desempenhando aí um papel crítico mais uma vez. Então, conforme foi descrito no artigo 1º da Constituição dos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes ela resolveu o problema da tributação, né, a representação tributária, e ainda é o órgão central que organiza aí o sistema tributário federal, com base nas recomendações do Poder Executivo. Então a gente percebe aí que as mudanças de cobrança de impostos, ela vem desde antes do início mesmo da civilização humana, e ela vem só se solidificando, mas ela sempre foi cobrada. Por isso que no início foi dito, nada além de impostos e morte. Essas são as duas únicas certezas que a gente tem na vida. Então, a maioria das leis tributárias estaduais e locais dos Estados Unidos, elas são criadas sobre um sistema semelhante. A política tributária dos Estados Unidos é de grande parte, e também de grande parte do mundo, né, antes do século XX, ela era uma política tributária mercadante. E o que era essa política tributária mercadante? Ela, digamos que, era diferente daquela que a gente tem em uso hoje. Até a introdução dos impostos de renda no início do século XX, quase toda era a receita federal vinha dos impostos e tarifas. E, essencialmente, um imposto sobre um tributo importado, uma tarifa, era uma maneira direta do governo federal gerar receitas naquela época. E, ao mesmo tempo, promover uma política comercial protecionista. E, digamos, de acordo com o National Bureau of Economic, eu não sei ler esse nome aqui, mas o imposto médio sobre as importações aplicáveis, ela chegou a 60% em 1830. Quase, foi um absurdo de cobrança isso aí, mas foi justamente o descontentamento da população naquela época que trouxe aí, fez com que a população amenizasse também, olhasse mais, não amenizasse, mas olhasse para si mesmo e ver que estavam sendo explorados. Os Estados Unidos eles começaram a se afastar de sua dependência tarifária, de tarifas, à medida em que a nação crescia em tamanho e produção industrial. E os impostos de importação eram um ponto de atrito político nas décadas anteriores à Guerra Civil. O norte industrializado se beneficiou muito mais com a política do que o sul agrário. E a anexação de territórios ocidentais deu uma maior importância a essa questão tributária também. Após a Guerra Civil, e no início do século XX, a economia americana ela mudou rapidamente. Aí, devido ao fornecimento de armas e tal, muita coisa mudou. De uma forma que tornou essas tarifas menos úteis. E em meados de 1890, os Estados Unidos se tornou aí um exportador de líquido, em vez de importador de produtos manufaturados. Então, novos padrões de acumulação de capital e riqueza trazidos pela industrialização, eles exigiram novas formas de tributação. E assim, a 16ª emenda, ratificada em 1913, concedeu aí ao Congresso a autoridade para tributar a renda de pessoas físicas e jurídicas. E sem rateio entre os vários estados e sem levar em conta também o censo ou a enumeração. A maior parte da receita do governo federal, isso falando aí nos Estados Unidos, ela vem de um imposto sobre a renda, de acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. E, no entanto,
as políticas que sustentam os impostos de renda e os impostos sobre as riquezas em geral têm estado em constante fluxo ao longo do último século passado, do século XX. Por volta da Primeira Guerra Mundial, apenas 5% do público americano eles pagavam algum tipo de imposto sobre renda, geralmente reservado apenas para as pessoas mais ricas mesmo. Mas isso mudou rapidamente à medida em que as guerras e desenvolvimentos econômicos colocaram as novas pressões aí sobre o orçamento federal. O New Deal de Franklin D. Roosevelt, ele exigiu um grande estímulo na geração de receita, e a faixa de renda mais alta chegou a 76% em 1936. Do período da Segunda Guerra Mundial até a década de 1950, os mais ricos podiam pagar um imposto de até 94% sobre a renda, a sua renda, e no entanto, esta época também introduziu aí deduções de inserção por vários indivíduos e empresas. Também a história da origem dos impostos no Brasil, e agora a gente entra na nossa área, O Brasil iniciou-se aí com o extrativismo do pau-brasil, sendo aí o primeiro produto a ser tributado. Para que tudo seguisse as devidas ordens, o produtor era obrigado a entregar para o rei de Portugal 1/5, do valor total da venda desse produto. Dado o início da tributação brasileira, logo após o descobrimento do país, pode-se acompanhar a revolução de arrecadação tributária em paralelo à história do país também. Então aí a gente vai ver alguns marcos importantes da tributação no Brasil. Em 1534, com as capitanias hereditárias, os impostos eles eram pagos em espécie diretamente para a coroa real em Portugal. Mas isso vem mudando, Em 1808, após a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o país ele se tornou o endereço oficial da monarquia portuguesa, e com isso diversas leis foram criadas aqui no país, regulamentando a arrecadação de tributos para as pessoas aqui. Dificultou bastante a vida do povo aqui, e foi aí que começou a bagaça toda. Em 1824 foi criado o Ministério da Fazenda e o Tribunal do Tesouro Público. Em 1968 foi criada a Secretaria da Receita Federal. Então, o modelo de cobrança de impostos no Brasil, ele não enfrentou grandes evoluções desde 1968, mantendo aí praticamente o mesmo formato para arrecadação tributária para a pessoa física. Já para a pessoa jurídica, as atualizações elas são frequentes até os dias de hoje, exigindo aí um acompanhamento mais próximo do contribuinte. Até os dias de hoje existe muita mudança. Recentemente, a adoção de recursos digitais se tornou aí uma realidade, sendo mais um importante marco na história das origens dos impostos. Então, a gente percebe que a tecnologia tem dado um gás maior para essa questão de regulamentação, de cobrança de impostos. E a partir de toda essa história contada até aqui, nasce a administração tributária, que tem finalidade de elaborar normas e procedimentos e a aplicação de legislações aí também tributária. E ela faz ainda aí o registro de armazenamento das informações do cadastro econômico, o controle de documentos fiscais e do lançamento de crédito tributário também, a gestão de arrecadação e da cobrança administrativa. O que mais? Vem as fiscalizações, as atividades de fiscalização, no caso a atividade da Receita Federal que fiscaliza. Em relação ao ISS, o contribuinte ele tem a obrigação de prestar ao fisco municipal as informações que dispõem sobre os negócios ou atividades sujeitas a obrigações tributárias. Diante da recorrente sonegação fiscal, que existe muito até os dias de hoje, esse dever de informar, vem crescendo nos últimos anos, e a consequência é o aumento das inúmeras obrigações acessórias para as pessoas jurídicas e físicas. Com o crescimento da sociedade, o Estado ele também cresceu em sua estrutura e se agigantou, precisando aí de mais recursos financeiros para suprir a necessidade dos cidadãos, que também aumentou em números exorbitantes, muito rápido. O povo não suportava mais o aumento de imposto, inclusive essa prática ela foi motivo de grandes revoluções no passado também, o quinto dos infernos que o diga. O meio encontrado pelo Estado foi criar impostos sobre os novos ramos da economia que já estavam aí em ascensão diante do processo de urbanização. E o setor de serviços cresceu também, propiciando aí uma considerável base econômica para o país. Isso facilitou muito para o governo, não para nós.
Diante disso, no século XX, a França, né, na França surgiu o ISS, o Imposto sobre Serviço, que tinha aí a preocupação de aplicar preço proporcional aos bens e serviços. E no Brasil, a cobrança ela se iniciou em 1912. Porém, foi a Constituição de 1967 que instituiu definitivamente aí o ISS nos moldes que hoje a gente reconhece atualmente, ou conhece. A finalidade essencial do Estado é a garantia do bem-estar de seus cidadãos por meio de serviços públicos e pelo investimento direcionado à área social e à infraestrutura da cidade também. Mas, para que seja possível realizar essas ações, o Estado ele necessita de recursos financeiros que são adquiridos aí com a arrecadação de impostos, aplicados na saúde, na educação, segurança, saneamento básico, habitação popular, calçamento de ruas, urbanização, dentre tantas outras coisas, né? E pelo menos é o que deveria acontecer. O meio de sobrevivência do Estado se dá por meio da arrecadação e por isso é importante que haja participação da população realizando o pagamento desses impostos que são aí cabíveis a todos nós, mas cabe lembrar que essa arrecadação de impostos, se o Estado sobrevive da arrecadação de impostos, significa que quanto mais imposto, melhor para o Estado. E como eu falei agora lá atrás, né, essa questão da cobrança de impostos, a evolução da cobrança de impostos, da tributação no Brasil e os absurdos, elas geraram várias revoluções no país, que geraram guerras, geraram mortes, muitas mortes, e sempre o pobre, sempre o trabalhador é aquele que paga mais impostos, é aquele que é tirado, o governo sempre suga, nunca faz nada. A gente vê, nossas ruas não tem saneamento básico, não tem calçamento, a gente tem saúde de qualidade, não tem educação de qualidade, não tem infraestrutura, a gente não tem nada. Então, galera, basicamente é um país que a gente paga imposto para pagar políticos, juízes, enfim. Esse povo aí que recebe salários exorbitantes enquanto a gente recebe uma merreca e ainda tira metade do nosso salário só para pagar impostos. Galera, esse ano nós vamos ter um aumento de imposto absurdo e vocês estejam preparados, como eu já estou me preparando. Não vai ser fácil, não vai ser um ano fácil, com certeza não vai ser épocas fáceis pra gente. A gente vai ter aí muita dor de cabeça com essa questão de impostos, vai impactar na cesta básica, vai impactar na sua internet, na sua energia elétrica, principalmente você vai sofrer bastante com isso, né? Então, a gente deve estar bastante preparado para isso. Porque a cobrança de impostos ela é um roubo, tá? O Estado ele regulamenta e diz que isso é lei, mas quem disse que toda lei é correta? Quem disse que a gente tem que aceitar toda lei? Se a lei é lei, a gente vai ter que seguir porque a gente vai sofrer consequências que o próprio governo impõe. Mas não que a gente deva aceitar. Uma lei, ela só por carregar o nome de lei não significa que ela está certa. Existe lei que matam pessoas. Não é correto, mas é lei. Então, galera, que a gente tenha consciência de que imposto é roubo. Imposto é roubo, tá bom? É isso aí. Esse é o conteúdo da história da tributação desde o início da civilização até chegar aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, clica aí embaixo, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom, no canal. A gente vai trazer muita coisa. O próximo vídeo eu vou trazer um vídeo falando sobre a Era Cenozoica, que é para falar da continuação lá da Era Mesozoica, sobre os dinossauros, e aí a gente entra na Era Cenozoica. Tá bom, galera? Curte, compartilha, comenta, se inscreve. O que você achou aí? Gostou? Já tinha visto falar? Sabia dessa história? Não? É isso, galera. Muito obrigado. Me ajudem a chegar a 1000 inscritos, por favor. Um abraço e tchau.